Fala, massa atleticana. Rapaziada, a situação tá crítica pro nosso galão da massa. E sim, o HG vem fazendo um desabafo, irmão, rasgando o verbo, jogando tudo pro alto. A gente vai trazer aqui o corte da fala do HG após esse jogo pífio do Galo. A gente vai trazer também aí um pronunciamento do Brax, direto do Maracanã, falou sim que chamou todo o elenco na chincha, ainda lá no Rio de Janeiro. E eu vou te mostrar um lance que mostrou a cara do jogo. Você teve ideia como foi esse jogo? Olha esse lance. Olha a disposição que o Hulk estava, olha a desunião dentro de campo, todo mundo discutindo entre si, como o HG vai falar no vídeo aí. Tá aparecendo a falta de união entre o grupo, porque o elenco tem qualidade. Para fechar o vídeo, rapaziada, a gente traz aí um trecho da coletiva do Sampaoli tentando explicar o inexplicável. Tem um corte aí com muita coisa pra gente falar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos ser direto aqui, ninguém respeita mais o Atlético, absolutamente ninguém, qualquer adversário chega e faz o que bem entende com o Atlético. Aliás, Sampaoli, seu time, esse que você colocou como titular, se você repetir essa formação, você vai perder todos os jogos para qualquer adversário, e eu explico. Aliás, eu não. O Igor Gomes explicou no intervalo que seu time, Sampaoli, que você escolheu para ser titular, não fazia pressão na saída de bola. Com o Hulk mais à frente, com o Bernard no meio-campo, você não tem força para pressionar o adversário. Só o Rony não aguenta, Sampaoli. Falei isso a semana inteira. A semana inteira. Outra coisa, dita pelo Igor Gomes, a demora para recuperar a bola. Com Alonso, Natanael, Arana, Bernard, Hulk, são 5 a menos para marcar o adversário, 5 a menos para fazer jogo físico, 5 a menos para fazer jogo brigado, 5 a menos para fazer jogo intenso, 5 a menos para competir. O Natanael é banco até para mim, é limitadíssimo. Assistiu o Alonso em campo hoje. Gente, sinceramente, foi uma tortura, lento como sempre, panda como sempre, dando o bote atrasado, não ganha um duelo sequer. Outro que teve uma atuação constrangedora foi o Arana. Péssimo dos péssimos, mais uma vez. Não pode estar gripado ainda, né? Então temos uma linha torta com Natanael, Alonso, Arana. Isso não vai terminar bem, até porque você não tem volante para ajudar essa turma, esse trio. Não existe volante no Atlético, não adianta abrir planilha para mostrar, porque não tem. Meio campo com Alan Franco, muito mal. Igor Gomes, eu não vou cobrar que o Igor Gomes seja a fagulha de inspiração desse meio campo, né? Não vou. O Bernard voltou a ser o que estava antes, exatamente o que era antes. O Hulk repetiu o que vem fazendo há um ano. O Hulk repetiu no jogo contra o Fluminense o que vem acontecendo há um ano. Não consegue jogar, errou tudo. E ao lado de Arana e Alonso, os piores em campo. O Sampaoli precisa acordar. Esse time não tem qualidade para jogar para cima de adversário nenhum. Falta qualidade. Falta qualidade. Essa formação no primeiro tempo não joga nem com e muito menos sem a bola. E se o Sampaoli não absorver isso hoje, depois desse jogo aí, vai seguir bancando quem não tem condição para entregar? Ô, gente, 35 do segundo tempo, o Fluminense com 4 jogadores metendo pressão no jogador que portava a bola na saída do campo de defesa do Atlético. Enquanto isso, durante 100 minutos, esse time aí sem brio, esse time sem compromisso, esse time que parece que não se incomoda com a derrota, andava em campo, andava, assistia o Fluminense deitar no jogo. Boa parte desse elenco aí não se esforça, não corre, tá aí pelo contrato e cagando para a instituição. E tá com cheiro forte de elenco sem unidade, eu já tenho falado isso. Elenco sem unidade. Falta qualidade sim, mas falta compromisso. Que se virem para ganhar do Sport, hein? Porque uma derrota tem que cair do porteiro ao dono do clube. A gente está saindo nesse momento aqui do vestiário, que a gente teve uma conversa muito dura no vestiário agora, nesse pós-jogo, porque foi necessário ter essa conversa dura. O que aconteceu hoje aqui, derrota, ok, derrota faz parte do jogo, faz parte do campeonato. Agora, animicamente e em termos de atitude, a gente não admite o que aconteceu aqui hoje. Então, isso foi tratado internamente e eu estou exteriorizando aqui, através de vocês, para a torcida do Atlético. O que aconteceu hoje aqui não vai se repetir, porque animicamente nós não podemos perder uma partida dessa forma. Houve uma desordem em campo, houve uma impotência dos jogadores e a gente está com esse sinal vermelho ligado, muito ligado, e a gente
deu um basta nisso agora, numa conversa muito dura, interna, e que eu estou passando aqui para vocês. Então, não estamos normalizando o que aconteceu aqui hoje. Ninguém está normalizando o que aconteceu aqui hoje. Então, a gente exige e precisa e teremos uma reação imediata, porque é inadmissível, com o elenco que nós temos, com a estrutura que nós temos, nós sermos o pior time do retorno. Então, acabou. Hoje foi um basta. E essa raiva, essa revolta, essa dor que nós estamos tendo, a gente vai levar para a próxima partida e a gente vai recuperar de forma imediata. Tá? Paulo, isso que eu queria falar com vocês. Depois dessa conversa, qual que é a resposta dos jogadores? O que você sentiu essa contrapartida? Te preocupa a contrapartida dada por eles? Não, a gente não. A gente está junto nisso também. A gente está junto nisso também. O sentimento deles também é esse. Eles comungam com isso. Eu pedi a palavra para eles também. Eles falaram. Alguns atletas falaram. Então tá todo mundo junto aqui. Tá todo mundo junto. Nesse momento aqui é coletivo. Eles compartilham, eles entendem, eles aceitam e eles vão reagir como nós vamos reagir. Todo mundo. Então isso é um sentimento que ele é coletivo, tá? Jogo no Maracanã, 3-0 para o Fluminense. Olhando pelo lado do Galo, Mário Marra... Tem certeza? Vamos, porque eu vou pegar esse gancho do que nós falávamos em relação a Corinthians, a olhar ali para a parte de baixo da tabela. Sim. Já é uma realidade essa também para o Atlético, de olhar, de encarar o campeonato desta forma? Sim. A coisa que mais o Atlético faz no campeonato é perder. É a 10ª derrota do Atlético no campeonato. Eu acho que, assim, não tem que vender outra ilusão, não. Na verdade, assim, eu já acho que o Atlético está correndo risco de rebaixamento há algum tempo. E, às vezes até, lembro até de falar isso com você, a gente junto no Sport Center. Às vezes até, eu usei até um ditado popular, né? De quem vê cara não vê coração. Quem vê, às vezes, o resultado dos jogos do Atlético, que perdia pouco ou há mais tempo, e não via jogo, achava que, não, fica tranquilo, isso aí e tal. E eu já achava que não, mesmo ganhando ou empatando alguns jogos, o time ia muito mal. Agora, o que a gente viu hoje, você pediu para primeiro falar do derrotado, né? A gente tem que elogiar muito o Fluminense. Mas o que a gente viu hoje foi um filme de terror do Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro jogou muito mal, muito mal. De novo, o Fluminense jogou bem, mereceu vencer e tal. Mas a pergunta foi do Atlético. É um time desorientado, com muita dificuldade de criar alguma situação. Você sabe que eu gosto muito daquelas formas de ver jogo, né, que flertam com a estatística. O Atlético teve um expected goals de 0,14. E eu te confesso que achei muito, porque não teve isso. Uma finalização no gol em 5, né, que teve. Né? Uma coisa muito feia. E olha, mais uma grande atuação do Everson. Porque o placar poderia ter sido um placar de maior constrangimento. A tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é constrangedora para o Atlético e é hora realmente da direção. Não adianta sair contratando, o São Paulo não vai, ele já assumiu o Atlético sabendo que não teria possibilidade de contratar ninguém, mas é hora da direção, sei lá, conversar com os jogadores de alguma outra forma, dos jogadores se unirem, das lideranças do elenco se unirem, porque ou entrou mal, ficou com a bola rolando pior, deu um esbocinho no segundo tempo, mas perdeu 3-0 e foi pouco. A gente puxou aí pelo lado do Galo para não perder o gancho do que a gente conversava e o Sampaoli também já está falando por lá, então vamos ouvir o técnico do Atlético Mineiro nesta derrota diante do Fluminense. A pior atuação, São Paulo, boa noite. Sí, comparto. Un partido donde no hubo, el equipo Timi no tuvo ninguna posibilidad de ganar el juego. La verdad que dimos 1 o 2 pasos atrás de lo que venía haciendo Timi hasta ahora, porque más allá de jugar mal un partido, el equipo se desorganizó mucho, anímicamente se cayó mucho y eso realmente se vio bien claro.
Boa noite, Sampaoli, Thiago do canal Thiago de Araújo. Queria saber de você sobre o Scarpa. Por que que ele foi banco no primeiro tempo, sendo que ele vinha sendo um dos melhores jogadores do time? Obrigado. Una elección. Estamos jugando cada muy poco tiempo, pero después entró Scarpa y bueno, y el equipo tampoco tuvo mejorías. Creo que inclusive el segundo tiempo tuvo más desorden que el primero. El primero prácticamente, salvo el gol de Fluminense, no había pasado absolutamente nada. Y el segundo tiempo creo que Otimi sintió el golpe del gol y creo que los cambios no nos ayudaron mucho a cambiar la historia. Boa noite, Sampaoli, Breno Galante. Nos últimos jogos contra Botafogo, Mirassol, Juventude, você optou pelo Caio na lateral esquerda e hoje você começou com a Arana e o Caio no segundo tempo. O que fez você mudar de ideia nessa titularidade? No, la idea es que jueguen los jugadores que tengan más energía. Necesitamos de todos, porque la rotación tiene que ver con jugadores que a lo mejor no pueden dar el 100% por el desgaste de algún partido. Entonces Arana venía descansado y elegimos a Arana. Sampaoli, boa noite, Thiago do canal Pica Galo. Aqui você atribui a queda de rendimento e a mudança de postura do time, principalmente com relação à defesa? Creo que anímico. Creo que anímicamente afectó un poco ser superado y no encontrar la impotencia, los desordenó y eso fue fatal. Para mí lo que más me deja preocupado de cara al futuro es eso, que el equipo perdió convicción y venía, ya digo, inclusive yo con Botafogo, el equipo que perdió jugó de otra forma. Hoy la verdad que no fue, ya digo, yo estoy sorprendido porque esperaba otro rendimiento. Sampaoli, você tem colocado muita questão do seu ataque, né, da insatisfação, da falta de gols. Hoje, novamente, você modificou, pôs quase todos os atacantes e a gente viu novamente o Atlético pecando, né, não criando grandes oportunidades. O que fazer? Você tem testado todos os atacantes, hoje a exceção do Dudu. O que fazer? O que você pode falar para a torcida? Qual é a solução? Seguir buscando alternativas. Hoy nosotros no estamos más estamos jugando cosas importantes para el club. O sea, nosotros estamos dando opciones y bueno, no está resultando. Entonces tendremos que buscar otras opciones. Será así. Sampaoli, com todo o cenário, o que fazer para mudar? Você pensa em buscar alguma outra alternativa? Por exemplo, você sempre alterna a equipe, pretende também dar uma sequência numa equipe considerada titular para ver se muda a situação? Pues la verdad que ya le digo, esto me sorprendió hoy y porque el equipo venía rindiendo medianamente bien desde el orden, hacía 3 partidos que no les convertían goles. Y hoy se vio vulnerable. La verdad que hoy tendré que pensar bien, analizar bien, ver bien por qué sucedió hoy lo que no venía pasando anteriormente. Sampaoli, queria que você fizesse uma comparação da época que você estava em 2020, alguns jogadores isoladamente, como o Arana. Ele rendia muito com você. Ele teve uma queda brusca, né, de atuação. Só, Glaucio, um ponto de observação. Assim, a gente conhece o Sampaoli já há muito tempo, né, assim, não só no futebol brasileiro, na seleção do Chile, seleção da Argentina, todos os trabalhos na Europa e tal. Eu concordo com eles. O Atlético contra o Juventude, acho que até mereceu vencer. Teve volume de jogo e tal, mas perdeu muitos gols. Não é disso. É o abatimento. O abatimento é bastante preocupante, porque agora, tudo bem, ele é um ser humano, ele deve estar realmente frustrado, o time produziu muito pouco, mas ele vai ter que juntar os cacos dos jogadores. A informação até que eu tenho é que ele chegou com uma postura um pouco diferente, porque ele percebeu que fisicamente e emocionalmente os jogadores estavam muito mal. Então que não tem aquela coisa que ele está tentando juntar os caras, que ele está tentando fazer um trabalho diferente do que a gente ouvia falar dos trabalhos dele aqui no Brasil. Só que desse jeito ele não vai conseguir mobilizar. Eu acho que ele vai... ok, toma um banho, né? Pega o avião, conversa com os jogadores. Desse jeito é realmente preocupante. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Sinceramente, a situação é crítica para o nosso Galão da Massa.
Não dá para entender, não dá para saber o que está acontecendo. Você viu aí primeiro o HG, jogou tudo pro alto mesmo, falou a verdade. Concordo plenamente com ele. E apático, sem vontade. Sei, cara, sinceramente, eu não sei, eu não consegui entender até agora o que o Galo fez hoje. Irmão, pra fazer isso, é melhor perder de WO. É melhor não ir no jogo. Meu Deus, cara. Paulo Brax falou aí, não pode acontecer. E, pô, agora a diretoria se pronuncia, né? Através do Paulo Brax falou, se que chamou todo mundo na chincha, deixou eles falarem, tudo bem. Não, mas isso não pode acontecer, cara. Derrota faz parte do futebol, como o Paulo Brax falou muito bem. Agora, do jeito... Cara, 3-0 ficou de graça. O Everson foi o melhor jogo do Everson. Jogou muito. Defendeu várias possibilidades de gol do Fluminense. Foram poucas não, cara. Se não tivesse sido uma atuação magistral do Everson, que é o único que salvou, cara, seria pior. Você imaginou, cara? Ia sair humilhado de lá com 3-0 se fosse mais. Então, não, sinceramente, não dá pra entender. Não dá pra entender o que tá acontecendo com esse elenco. Você, vendo nome por nome, é um bom elenco, cara. Tem boas peças, tem bons jogadores. Só que agora a confiança foi pelo ralo, né? O jogo contra o Mirassol foi um jogo bom. Correu atrás, jogou bem, mesmo depois da expulsão, ainda jogou bem. Contra o Juventude, atacou bastante, não conseguiu o gol, tudo bem. O São Paulo ainda trabalhando nessa parte ofensiva. Agora, esse jogo de hoje contra o Fluminense foi ridículo. Ridículo. Verdadeiro apagão. O São Paulo reconheceu e exatamente o que ele falou. Foi questionado, é o pior jogo? Sim, foi o pior jogo. Claro que não são muitos, esse é o 7º ou 8º do São Paulo. O São Paulo deixou bem claro. Em vez de darmos um passo à frente, demos 2 passos atrás. Parecendo que com o time do Cuca. Sem força de vontade, sem querência. Não. A situação é muito séria. Fica muito preocupado com o futuro do Galo ainda em 2020. As Copas a gente, aos trancos e barrancos, está seguindo. Mas desse jeito, é preocupante demais. Ficar lá na rebarba, hein? Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda? O que você concorda? Deixa aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no seu Jornal do Galo. E deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.